Vamos começar? Fala, moçada, mais um Papo Franco está no ar, episódio 14. Você de novo aqui, Jamil? Virei habituê, né? Essa cadeira aqui já é sua, dono proprietário aqui. Gente, mais um episódio no ar, com o nosso amigo Jamil Ruiz, candidato a vereador, agora como candidato, né? Quando você veio aqui foi pré-candidato, hoje você veio candidato. Primeiro, antes de tudo, já fala o seu número para as pessoas de casa. Sim. Já. 10.100. Isso, se você vota em Nova Lima, por favor, analisem as propostas desse rapaz aqui, porque ele tem lutado há bastante tempo, uma região muito comum à minha, que é a região aqui centro-sul de Belo Horizonte. São os problemas que a gente vai conversar aqui. Bem-vindo novamente, muito obrigado por ter topado vir conversar com a gente de novo. E agora a gente vai ser um pouco mais enfático em alguns pontos, né, Jamil? Sim. Muito bem, satisfação enorme estar aqui com você, né? E eu tenho certeza que a gente tem muita coisa em comum, né, em termos de pauta. Em especial aquela proximidade ali entre Belvedere e Vila da Serra, né? Que, por sinal, está em evidência, né? No atual momento. Pois é. É uma luta que, né, está sendo travada ali, né? Bastante. Né, Jamil? Bom, Jamil, já se apresenta de novo para quem está vendo agora em casa, que está ao vivo, acompanhando pelo Instagram, pelo YouTube também. Sim. Quem é o Jamil Ruiz? Olha, Jamil Ruiz está indo aí para uma segunda rodada de eleição. Eu participei em 2020, tive perto de 900 votos. Não fui eleito, não conquistei mandato, né? Mas tenho orgulho de dizer que sou o cidadão morador do Vila da Serra mais votado da história de Nova Lima. Desde aproximadamente 2010, 2008, inúmeros cidadãos do Vila da Serra concorreram, né, nas diversas eleições municipais, buscando conquistar uma cadeira na Câmara de Vereadores. Que naquelas ocasiões, não é agora, porque agora mudou, mas naquelas ocasiões eram 10 cadeiras. Então era uma eleição muito apertada, né? E muitas pessoas tentaram, exercendo seu direito de cidadania, por diversos partidos. Posso dizer que tem duas pessoas que se destacaram, tá? Antes da minha tentativa, porque eu não tinha concorrido anteriormente também. Essas duas pessoas se destacaram. Vou até citar um nome aqui: o Felipe da Mata, tá? E a Adriana Burato. Duas pessoas assim, ativas, concorrentes pela, né, de certo modo, assim, apoiadas pela Amavise na época. Cidadãos da região, empenhados, envolvidos, comprometidos com as questões ali locais, muito qualificados, né? E que tiveram mais de 600 votos, que é também um fato louvável. Principalmente se nós considerarmos que nós somos pouco relevantes em termos de voto. Mas aquela região não é muito populosa. A gente tem uma impressão, né, enorme, por causa do trânsito, que as pessoas ali da Nossa Senhora do Carmo pegam para poder ir para a parte oeste de BH, ou até mesmo chegar a ir para o Belvedere, ou depois, porque tem uma realidade ali dessa região nossa, ali do Vila da Serra, dos Vales dos Cristais, dos condomínios, que muitas das pessoas moram lá, mas trabalham em Belo Horizonte. Sim, é verdade. Hoje, o município de Nova Lima tem 112 mil habitantes. Desses,
aproximadamente 42 mil pessoas são da região do Vila da Serra e condomínios. Então, assim, é uma fração extremamente relevante da população do município. Isso representa 38% da população de todo o município. Porém, como eu disse, né, nós somos pouco relevantes em termos de voto. Em termos de votos de títulos transferidos para Nova Lima, nós temos 10% do volume total de títulos no dia de uma eleição. Tá? Temos aproximadamente 12 mil títulos. E cometemos ainda o equívoco de, no dia da eleição, termos a maior taxa de abstenção histórica do município. Putz. Enquanto no Brasil, né, você tem uma taxa de abstenção histórica de 30%, né, na última eleição nessa região do Vila da Serra, quando nós tivemos 42% de abstenção. Então, temos poucos títulos transferidos e ainda nos damos ao luxo de julgar quase que metade deles, né, fora no dia da eleição. Então, isso torna tudo muito mais difícil. Né? Você tem que ter baixa densidade eleitoral. Nesse contexto, a conquista, por exemplo, que eu citei aqui do Felipe da Mata e da Adriana Durato, de terem mais de 600 votos, é extremamente relevante, é louvável. Entendeu? E o fato de depois, em 2020, eu ter, né, me aproximado de 890 votos, né? Então me tornou, né, me conferiu esse título que eu carrego com orgulho, a despeito de não ter tido mandato, né, de não ter me elegido, né, mas assim, me carrego com muito orgulho de ter sido, né, a pessoa mais votada da história desde quando o cidadão... E você acha que você não foi votado, não entrou em 2020, e agora qual que é a diferença no seu ponto de vista? Olha, a diferença só as urnas vão dizer, né, no dia que abrir. O que eu posso dizer é que o fato de ter obtido essa votação na eleição anterior me conferiu, sem que eu soubesse, tá? Eu vim a saber disso agora. Me conferiu uma espécie de capital político. Um ativo político. Me disseram isso muitas vezes. Né? Eu fui procurado por diversos partidos. Eu não tinha pretensão novamente de concorrer. Tá? Tanto que em relação a 2020, quando encerrou a eleição, né, eu também encerrei a atividade nas redes sociais. Em geral, eu privilegio mesmo uma. Você veja lá, o meu Instagram é um Instagram inerte. Né? Ficou nesses últimos 4 anos. Tá? Eu não sou muito de Instagram. Aliás, eu não sou muito de rede social, exceto o WhatsApp. Né? Eu converso com muita gente, eu me informo demais sobre tudo que está acontecendo, eu participo ativamente de uma série de coisas e me envolvo num monte de discussões. Mas meu Instagram está lá mortinho. Tá? Estratégias. Então, em resumo, né, eu não tinha pretensão, mas fui tão procurado, tá, por tanta gente que me dizia exatamente isso que eu te falei aqui agora, né, que o que você conquistou lá atrás é um capital político, você não pode julgar isso, você não pode deixar. E aquele grupo, aquele núcleo de apoiadores mais comuns da região, né, reforçaram tudo isso, né, e insistiram novamente para que a gente concorresse. Então, pronto, estamos aí. Eu percebo nitidamente a diferença de hoje para antes. Tá? Muito mais intenso. Converso com muita gente, sou procurado o tempo todo, sabe? É diferente mesmo, tá? Eu começo a acreditar naquilo que eles me disseram, né? Que tudo que está acontecendo hoje foi pavimentado lá atrás. Com certeza. Né? E a diferença eu digo mais no ponto de vista político. Porque você foi bem votado lá atrás, correto? Sim. Dependendo de outros partidos, você teria entrado.
Possivelmente. A diferença foi na escolha, vai ser agora também na escolha do partido? Olha, que vai te viabilizar. O que ocorre? Eu aprendi também que a principal decisão de um candidato, ironicamente, ocorre no D0. Tá? Quando você busca alinhar, né, os seus pensamentos, os seus princípios, tá, com alguma legenda que represente minimamente isso. Uhum. Tá? E, no mais, uma decisão pragmática de escolher uma chapa. Uhum. Então, quase sempre o candidato ele acaba vivendo um pequeno dilema, ele tem que escolher. Ou uma chapa, digamos, de novatos, né, na política, cuja perspectiva de votação de todos eles juntos, perante a legislação eleitoral, né, que só te dará uma cadeira se você atingir o quociente eleitoral. Uhum. Então, a escolha dele numa chapa, digamos, não vou chamar de fraca, mas uma chapa nova ou novata, ou de gente que não tem experiência eleitoral, é uma aposta, né, específica, Uhum. né, onde ele, né, pode, eventualmente, um cara que teve 900 votos lá atrás, como eu, né, fui chamado, fui convidado para inúmeras chapas, Uhum. tá? Que, teoricamente, eu seria a pessoa mais experiente, a mais votada da chapa, porque já teve experiência, e os demais não tinham. Uhum. Tá? Então, numa escolha dessa, qual o risco que você corre? De você, às vezes, ter uma boa performance, mas a chapa como um todo não conseguia atingir o quociente eleitoral, que é o número de votos, né, mínimo que irão conferir uma cadeira. Uhum. Então, que nesse ano é alguma coisa em torno de 3.500, 3.700 em Nova Lima. Uhum. Tá? 3.500 a 3.700 votos é o que uma chapa deve obter. Uhum. Esta é uma aposta. Olha, eu serei mais ou menos a pessoa que tem mais experiência aqui, que tem mais votos em tese, aquele sobre o qual, né, todo mundo tem mais expectativa. Os demais eu vou torcer para que eles também consigam um bom desempenho, mas será que vai conseguir o quociente? Então esse é um risco. Uhum. A outra aposta é entrar numa chapa mais forte, de gente que já teve experiência eleitoral. Então tem-se uma expectativa, né, de repetição de performance ou de melhoria de performance, embora isso nem sempre acontece, né? Óbvio, mas cria-se uma expectativa diferente. É uma chapa mais forte. E nesta chapa, se você entra, né, você está apostando muito, você tem que apostar muito na sua própria performance. Porque dentre os seus colegas de chapa, né, uma vez atingido o quociente eleitoral, e provavelmente será atingido, né, você terá alguém ali, todo mundo ali concorrendo com você, e gente que já teve experiência também. Uhum. Então você pode ser preterido por performance. Essa é uma escolha, eu fiz essa escolha. Perfeito. Uma escolha mais pragmática. É que as pessoas que acompanham a política e elas não entendem como é que funciona o mundo político numa eleição, elas às vezes questionam quando um determinado candidato faz escolha por certos partidos. Certo. Né? Claro, o candidato, quando ele vai escolher um partido, ele tem que também estar alinhado com o que ele pensa, com a ideologia, porque, querendo ou não, ele vai estar ali assinando embaixo o nome dele, o partido, Cidadania, por exemplo, que é o meu caso. No seu caso, é o Republicanos. Se você não for minimamente compatível com o que ele prega o partido, não tem como você estar lá. Mas as pessoas não têm noção que existe, na verdade, um xadrez e um cálculo matemático todo por trás. E isso você faz candidaturas serem eleitas e pessoas muito fortes não serem eleitas. Vou te dar um exemplo da eleição de Belo Horizonte de 2020. Teve um candidato chamado Edmar Branco. É candidato novamente nessa eleição. Ele já era vereador. Ele saiu pelo PSB. Ele teve cerca de 9 mil votos. Ele chegou a ser o sexto mais votado da cidade de Belo Horizonte. 9 mil votos. O partido dele não fez o coeficiente eleitoral. Ele não entrou.
Então a escolha por um partido, ela passa não, sobretudo por questão ideológica, mas por uma estratégia eleitoral. Então, escolhido o partido. Veja bem, só complementando, né, o que você chamou atenção para uma coisa muito interessante. O candidato, né, é cruel essa coisa, né, dele ter que tomar uma das decisões mais importantes no D0, muito antes, inclusive, de ser até pré-candidato. Ele ainda está na fase de filiação. Tá? E eu digo que é uma das decisões mais importantes, por quê? Porque a partir do momento que você se envolve, você movimenta muita gente. Né? E é uma responsabilidade imensa para com seus apoiadores. Total. Veja que coisa terrível. Você movimenta um mundo de gente, né? Balança a água da panela, não é isso? Bota para ferver. Tem gente que se envolve com você, tem gente que faz doação, tem gente que gasta tempo, tem gente que se empenha na própria campanha, tem gente que arruma até inimizade por sua causa e vai para o debate e tudo mais. Ou seja, você mobiliza um pequeno exército. Tá? Mas depois, por uma decisão, né, errônea lá atrás, você tem, às vezes, uma boa performance e não é eleito porque você estava numa chapa que não fez o quociente. Então, eu acredito assim, que além de ser frustrante para o próprio candidato, né, você tem muita responsabilidade perante as pessoas que você mobilizou. É a responsabilidade do voto. Né? Quando você coloca o seu nome à disposição, quando você faz as pessoas votarem em você, quando você faz com que os seus multiplicadores peçam o voto de confiança, é necessário a gente ser muito sincero. Então, Samuel, olha, sabe o que eu resolvi? Eu falei, eu não vou correr esse primeiro risco aqui. Nem eu, nem meus apoiadores. Tá? Eu vou para cá, onde a briga é pior, né? Mas com certeza, né? A chapa em que eu estou nela, nós temos assim, quase uma certeza de que nós vamos fazer 2 quocientes. Tá? E aí competirá a mim e a minha performance me destacar dentro daquele grupo. Perfeito. Tá? Mas pelo menos os meus apoiadores, as pessoas que estão envolvidas na minha campanha, né, elas não vão se julgar, não vão nadar e morrer na areia aqui de uma maneira, né, irônica e amarga. Né? Você às vezes consegue um bom resultado, mas a chapa como um todo não conseguiu. Perfeito. Por outro lado, a eleição municipal, na minha opinião, tá? Óbvio que você tem que ter uma identidade ideológica. Né? Aliás, nós somos políticos por natureza. Não digo nós, candidatos, não. Qualquer ser humano é político por natureza. Né? Basta ir lá e ler Aristóteles que a gente vai ver isso. Tá? Porém, nós, candidatos, ainda somos um pouquinho mais. Né? A gente acaba sendo. E óbvio que a gente busca identidade ideológica. Né? E tem determinados princípios dos quais a gente não abre mão e não subverte. Claro. Tá? Mas, na minha opinião, a eleição municipal é a menos ideológica. Com certeza. De todas. Tá? É o âmago do início do processo político. Tá? Que se dá na sua rua. Isso não quer dizer que ela seja menos importante. Que as pessoas fiquem muito claro com isso, que ela possa não ter interferências diretas da ideologia, né, ou a ideologia ter uma parcialidade muito grande na sua construção, mas que não deixe de ser a mais importante. Do meu ponto de vista, ela é, se não a mais importante, ela está ali depois da escolha do presidente. Eu também considero porque assim. Os problemas das pessoas, eles estão nas cidades. E são os representantes municipais, seja do cargo legislativo ou do executivo, que vão ser as pessoas que vão ditar como as pessoas vivem naquele espaço. Se o tempo que ela fica parada no trânsito é consequência não de uma decisão da Assembleia, de uma articulação de um deputado estadual ou de um deputado federal, mas sim de um plano diretor votado pelos vereadores, ou por uma escolha de como que vai ser o transporte público pelo prefeito. E isso não tem ideologia no meio. Exato, é o dia a dia. Né? É o dia a dia, é o seu dia a dia. São as suas 24 horas. Exatamente. Tá? Eu também considero a eleição municipal talvez uma das mais importantes. Tá?
e acho o seguinte, que ela mobiliza de fato as pessoas, né? A tentativa, às vezes, de ideologizar a eleição municipal, aí a gente vê isso muito em muitos candidatos, né? Acaba exprimindo o seguinte, um vazio do próprio candidato, tá? Que não está, de repente, assim, interessado ou apto, tá, a discutir os problemas locais, né? E eu tenho percebido muito isso também. Tá? Muita gente fazendo âncora, tá, fora do próprio município. Entendo assim, que o eleitorado, inclusive, vai enxergar isso também, obviamente, né? E vai fazer suas escolhas. Claro. Né? Mas eu procuro muito, dentro desse âmbito da campanha, né, abordar estritamente as questões locais. Perfeito. Tá? E tem mesmo que elas recebam pinceladas, tá? De visão de mundo e de ideologia. Você não consegue discernir uma coisa da outra. É difícil. Tá? E tenho posições muito firmes em relação às questões locais, né, que estão respaldados pela minha ideologia, pelas minhas crenças. Lógico. E aí a gente vai puxar para isso, Jamil. Eu queria que você falasse um pouquinho para o morador de Nova Lima, o morador do Vila da Serra, dos condomínios, quais são as propostas que o Jamil tem para a cidade de Nova Lima. Eu não vou falar região, sim, porque é uma das coisas que na política eu vejo que talvez eu não acho que não é que prejudicam, mas que deveriam ser modificadas. Porque a gente tem essa cultura nas eleições municipais de votar em certos candidatos pela territorialidade apenas. E a gente esquece que essa pessoa, quando eleita, ela vai representar toda uma cidade. Sim. Então, votar, por exemplo, no Jamil só pelo fato dele ser do Vila da Serra, sim, é uma coisa que está se resumindo o voto a muito pouco. Sim. É pelo contrário, é trazer representatividade local, sim, mas ao mesmo tempo um corpo de visão de atuação para Nova Lima como um todo, sim, que é o seu caso. Sim. Olha, eu moro há mais de 20 anos no Vila da Serra. Talvez eu seja um dos moradores mais antigos de uma região muito nova, né, que foi ocupada bastante recentemente, e talvez seja um dos veteranos, né, dali. Quando eu cheguei lá, tinha-se 5 edificações. E isso nós não estamos falando do século XIX. Nós estamos falando do ano de 2000. Ou seja, no ano de 2000, no Vila da Serra, você tinha 5 edificações, uma única residencial. Que é o edifício Portal da Montanha, 2 ou 3 torres pequenas, com 10 pavimentos, apartamentos grandes e tudo mais. 3 hospitais e um pequeno prédio comercial lá embaixo, tá, da Microcity. Eram 5 edificações. Hoje nós temos 170 em 20 e poucos anos. Tá? Então eu sou um cara que chegou ali muito lá atrás. O meu condomínio talvez tenha sido o segundo a ser construído depois daquele, ou o terceiro, talvez. Fui testemunha de tudo acontecendo, da ocupação acontecendo. E conheço, posso dizer hoje que eu conheço, depois de muito ativismo também, em causas que diziam respeito aos moradores do Vila da Serra, sem nunca ter sido político, sem nunca ter tido um mandato, eu posso dizer que eu conheço com alguma profundidade domínios e aquela região. Né? No entanto, né, a eleição municipal, né, você se identifica com uma determinada região, né, e assume determinadas bandeiras. Agora, se eleito, por dever de ofício, você começa a resolver problemas do município inteiro. O parlamento local, né, é um lugar onde passa-se o crivo de diversos problemas, né,
os seus integrantes trazem questões de todo o município que irão ser debatidas. Você tem a imensa responsabilidade de votar a favor ou contra determinadas proposições. Para fazer isso, você tem que conhecer o assunto, né? Então, eu costumo dizer isso, né, que eu me identifico demais com os nossos problemas, conheço eles com profundidade. Uhum. Tá? Mas, na condição de eleito, né, eu vou expandir o meu horizonte, inevitavelmente. Isso é um compromisso que eu tenho, aliás, como tudo que eu sempre fiz na vida. Né? E, meu amigo, eu te digo o seguinte, que hoje eu sou um profundo conhecedor dos problemas do Vila da Serra, dos condomínios e tudo mais. Agora, se eu tiver sentado numa cadeira na Câmara, alguns meses depois, me chama aqui de novo, que você vai estar na frente de um cara que vai entender dos problemas do município inteiro. Tá? Vou estar apto para debater qualquer problema. Eu tenho certeza, Jamil. Vou mergulhar na questão. Pelo seu gabarito, pelo que eu te conheço, você é uma pessoa que estuda muito o que se propõe a fazer. Então, sim, isso eu tenho sem dúvidas alguma, que você não está só se preparando para o cargo de vereador, mas como também está se preparando para atuar lá de forma ímpar, né? Um vasto conhecimento da história da região, de Nova Lima, dos números que rodeiam ali. Então, assim, de fato... Tem uma questão, você veja o seguinte, Nova Lima, ela já está começando, o município é imenso, né? 440 mil quilômetros quadrados, uma vez e meia o tamanho de Belo Horizonte, do município de Belo Horizonte. E bastante expandida. Né? Você tem áreas distantes uma das outras. Né? Você tem, né, São Sebastião das Águas Claras, aí você tem o Alphaville. São áreas muito extensas. Mas a cidade, o município está adquirindo uma complexidade tão grande que determinadas áreas começam a influenciar em outras. Eu gosto muito de usar hoje, com os problemas de mobilidade que nós temos e os engarrafamentos intermináveis ali do gargalo do Vila da Serra, né? Eu gosto muito de usar quando às vezes eu estou conversando com o pessoal de outras regiões, né, que até então estavam, de certo modo, né, isentas de viver esses problemas, e hoje eles começam a viver, porque eles vêm engarrafando lá na MG30, subindo. Às vezes a pessoa sai da sede de Nova Lima precisando de atravessar para ir para Belo Horizonte resolver alguma coisa, ou até no próprio Vila da Serra, e essa pessoa para lá embaixo e começa a sofrer, desde lá, a dificuldade de tráfego e de mobilidade. Isso hoje assim, é super comum. Então eu costumo muito usar uma analogia, né, que eu aprendi, inclusive, com um cardiologista amigo meu. Né, contava que um paciente, um determinado sujeito, começou a ter inchaço nos pés. E ele estava intrigado com aquilo, não sabia e tudo, ele não tinha tido nenhum trauma, não tinha torcido, não tinha nada, nem praticava exercício direito, mas começou a ter um inchaço. Né? E aí procurou um ortopedista. Né? Fizeram alguns exames, a imagem e tudo mais, e viram que, em termos de ossatura, não tinha problema de músculo nem nada. E começaram a investigar. E lá pelas tantas, tá? Ele foi parar num cardiologista. Porque descobriram que ele tinha uma pericardite. Uma inflamação numa membrana do coração. Que estava causando aquilo lá embaixo. Então, hoje, Nova Lima vive essa situação. Tá? O Vila da Serra está inflamado. E bairros distantes do Vila da Serra estão ficando com os pés inchados. Óbvio que um candidato, né, e principalmente um vereador em ato de ofício, né, no exercício de seu mandato, né, é impossível que ele não busque se envolver, né, e ter uma noção espacial de tudo que está acontecendo para buscar a melhor solução. Não tem mais hoje soluções, resolve isso aqui porque o problema é daqui.
A integração hoje é enorme. Uhum. Né? O município está muito dinâmico. A comunidade, essas cidades estão muito dinâmicas, Sim. né? E a realidade existente ali, acho que muito da nossa parceria, ela surge por causa disso. Sim. Porque os problemas os locais, eles afetam as duas cidades de uma forma desordenada. Né? O Vila da Serra, e você vai saber falar muito melhor, eu morei lá no Vila da Serra durante anos. Sim. Cerca de 8 anos aproximadamente, 8 a 9 anos. Então eu sinto, eu sei como é que é os problemas locais, porque eu sofri eles também. E meus pais continuam morando lá, então continuam frequentando assiduamente aquela região. E Nova Lima ali, ela se aproveitou da proximidade de Belo Horizonte, Vila da Serra, com uma atração de um IPTU muito baixo, um incentivo fiscal. Não teve um planejamento urbano para aquele espaço, de modo a orientar o crescimento. Então você teve cada vez pessoas, as construtoras, incentivam para poder fazer grandes prédios de alto padrão. São pessoas que têm 2, 3 carros na garagem, incentivando o uso desse transporte público também. E são pessoas que estão ali, não foram direcionadas a levar sua vida para Nova Lima, mas sim continuar em Belo Horizonte. Eu lembro que é uma coisa que, você me corrija se eu estiver errado, mas que eu acho que esse sentimento ele foi já ultrapassado, já caiu o esquecimento. Mas lá em 2017, quando começou-se um debate muito caloroso sobre o IPTU de Nova Lima, havia até, de certo modo, um conflito de narrativas entre os moradores do centro de Nova Lima contra os de Vila da Serra, né, da região dos condomínios, que eram os lá de baixo contra os de cima, os forasteiros. Tinha toda essa narrativa que hoje já não me parece que não existe mais. Superada. Mas existia tanto porque tratavam-se mesmo com coisas bem mais desconexas do que realmente são. E por isso que a gente precisa trazer pessoas que querem debater esse espaço de uma maneira conjunta, porque não adianta você falar que, olha, Vila da Serra tem 170 prédios, a gente tem mais N aprovados a serem construídos, a gente tem uma situação de vias que podem sair do papel, seja a via da via férrea da ligação ou uma outra via ali na parte de trás, que você vai poder me informar melhor sobre ela, que o problema ele vai continuar, porque as pessoas ali vão continuar morando no Vila da Serra, vão ter ainda o seu trabalho em Belo Horizonte e Nova Lima não conversam, as câmaras municipais não conversam, os planos diretores eles possuem perspectivas diferentes para essas regiões limítrofes, e aí a gente vai ter o quê? A gente vai continuar tendo as mesmas situações. A gente vai continuar sofrendo as consequências de um anel rodoviário que, se ocorre um acidente, separa lá na Savassi e separa lá na entrada de Nova Lima, porque é uma região comum. No passado recente, esse passado que você citou aí, 2015, tá? Entre 2010, por ali, era ainda possível ter essa visão sectária, sabe? O pessoal lá de baixo, o pessoal aqui de cima, uma certa animosidade, tá? Uhum. Eles são diferentes, eles são assim. Por outro lado, o Vila da Serra foi sendo ocupado, né, por gente que vinha de BH, né, que, de certo modo, não era nascido em Nova Lima. Então, assim, esse sectarismo, ele teve algum lugar. Uhum. Tá? Vou considerar que isso aí assim, é um momento sociológico, né, de imaturidade. Uhum. Hoje nós, por sofrermos muito com todos os resultados, tá, dessa explosão que aconteceu sem nenhum planejamento, né, hoje todos nós estamos muito maduros, uhum, estamos todos sofrendo junto. Uhum. Tanto, né, o pessoal o Nova Limense da sede,
Tá? E muitos deles, inclusive, frequentam Vila da Serra diariamente porque trabalham lá. Tá? E o morador de Nova Lima, da região do Alto da Serra, e o morador de BH, da região do Belvedere. E aí tá tudo tão... Não só Belvedere. Isso, quem sobe é a nossa do carro. Era o que eu ia complementar. Ele é até tranquilo, porque o Belvedere ele para ali. A integração é tão grande hoje, tá? Que na realidade você está afetando o Sion, está afetando o Anchieta, está afetando... Quem tem que pegar o ônibus rodoviário. Você está pegando a Nossa Senhora do Carro, está tudo já parado lá de baixo, quando você vai ver o problema está lá em cima. Quem é ali da Centro-Sul e tem que pegar, por exemplo, o Barreiro. Isso. Quem mora no Barreiro, não só o Belvedere. Barreiro ali é a passagem. As soluções têm que ser integradas. Né? E, para citar um outro exemplo que você disse, para exemplificar melhor como nós estamos tão assim irmanados, né, nos nossos problemas, né, e somente juntos conseguiremos buscar as soluções. Quer ver um fato assim inusitado que talvez a maioria das pessoas não saiba? Tá? O município de Nova Lima produz anualmente 7.000 metros cúbicos de esgoto. Tá? É esgoto pra caramba, tá? 7.000 metros cúbicos. Sabe quanto disso é coletado e tratado? Não tem ideia? Não tenho. 20%. Do município inteiro. Aí você fala assim, poxa, então 80%, tá, é em fossas sépticas, tá, ou descartado por vicínias diferentes. Apenas 20% do esgoto de Nova Lima é coletado e tratado. Você fala, poxa, e a situação então? E o Vila da Serra e aquela região, como é? Porque você tem uma estação de tratamento de água, né, de esgoto, uma ET, ali no Vila da Serra, tem uma no Vale Sereno, né, tem uma lá no Jardim Canadá. Se você perguntar para a Copasa, né, quantos por cento do esgoto que você coleta e que você trata? Ela fala, hoje eu trato 100% do esgoto que eu coleto. Mas quanto por cento você coleta? 20%. Para ser mais exato, 19,3%. É o que é coletado e tratado. Agora, sabe para onde vai os dejetos que não são tratados? Belo Horizonte? Vai para o Vila da Serra. Desculpe, vai para o Rio das Velhas. É lá que cai tudo. Então, 80% do esgoto de Nova Lima está sendo julgado diariamente no Rio das Velhas, que é o principal manancial de abastecimento de Belo Horizonte, 60%, 70%. Essa água que a gente toma veio de lá. Você me perguntou para onde vai, eu ia mostrar o seu copo d'água aqui, sabe? Não vai ficar muito legal, não. O que você acha? Obviamente. Acho que nem quero mais beber água. Tratada, né? Mas veio de lá, tá? Que loucura. Então, é possível, né, se pensar numa solução de saneamento básico como essa, que não envolva os dois municípios? Não, impossível. Impossível. Não é? Olha, um município que tem o maior IDH de Minas Gerais, né, que é apontado aí como rico por causa... tem muitas desigualdades. A educação é referência nacional. Isso. Já foi melhor, né? Reclamam muito atualmente. Mas, de qualquer maneira, assim, não tem como dar solução para determinados problemas sem um envolvimento global. Está tudo integrado. Claro. Né? Está tudo integrado. Gente, como é que nós estamos aí? Temos perguntas? Pode falar. Aqui o Marcial Lodi falou aqui, PQP, 7.000 esgotos e apenas 20% tratado, complicado, hein? Não sabia desses dados, ainda indo para o Rio das Velhas. Pois De verdade, tá vendo? A necessidade da gente ter uma representante em ambos os lados que vão conversar para problemas comuns. Sim.
E que é curioso, porque esse é um dado alarmante, isso que eu vou Alarmante. falar agora, né? E que a maioria dos cidadãos ainda não tem conhecimento. Não tem. As pessoas não têm. Tem muita gente hoje. Eu acredito que hoje há uma conscientização em andamento. Graças a Deus existe a web, né? Tá vendo? O nosso amigo aí que fez esse comentário agora não tinha conhecimento dessa informação e agora ele detém ela. Uhum. Né? E seguramente deter essa informação vai mudar muita coisa no comportamento dele em relação às cobranças, né, do poder público, né, às cobranças dos políticos que foram eleitos, né, a avaliação daqueles que estão chegando agora, né, como nós, se expondo. E se né, estão preparados. e se colocando, né, a análise Obviamente. crítica dele como cidadão, a escrutínio dele. É. Né? Então, assim, a circulação da informação é capital. Perfeito. Né? Fundamental. Cris? A Depois a gente volta. Kátia Mota falou aqui, Jamil brilhando como sempre, meu representante é porque é o melhor. Não tenho dúvidas disso. Opa, Qual é o número? 10.100. Qual que é? 10.100. Eu não escutei. 10.100. Mas aonde? Qual cidade? Nova Lima. Então Nova Lima. Só uma correção aqui que eu pronunciei o nome da nossa amiga errada. É Márcia Lodge. Ela é ativista da causa animal, ambiental e social. Perfeita. Perfeito. Tem mais uma pergunta aqui da Maria Tereza também. O Vila da Serra parece ser uma cidade. Isso de alguma forma faz com que a cidade de Nova Lima fique esquecida? Eu acho que é o contrário, né? Essa pergunta é interessante e ela também dá oportunidade para esclarecer muita coisa. Tá? Hoje, o faturamento da Prefeitura de Nova Lima, com impostos, tributos, transferências e tudo mais, tá? Bate na casa de 1 bilhão e 400 milhões. Deve fechar 1 bilhão e 300 e pouco. Tá? Ou seja, é um município que arrecada barbaramente. Né? Eu costumo dizer assim, que é a maior arrecadação per capita, quando você pega todos os impostos recolhidos e divide pelo número de habitantes, é a maior arrecadação per capita da América Latina. E aí vem uma informação interessante que faz interseção com a questão dela. Hoje, os 42 mil moradores de Vila da Serra e condomínios, né, não demandam praticamente nada da saúde pública municipal, tá? Nada da educação pública municipal, muito pouco da infraestrutura, porque eu já cansei de falar que lá na nossa rua onde eu moro, por exemplo, quando tem buraco, a gente está jogando asfalto frio, passando por cima e resolvendo. E muito pouco também da questão da segurança, porque a maioria dos condomínios hoje estão lá colocando suas portarias e tudo mais, e tentam, de alguma maneira, né, fazer uma gestão do fluxo, do tráfego de pessoas. Então, esta é uma população que ela massivamente ela contribui com impostos e demanda pouco do município. Se a gente fizer essa consideração e pegar de novo aqueles 1 bilhão e 200 milhões, tá, que nós dividimos por 112 mil pessoas, que daria a maior arrecadação per capita da América Latina, alguma coisa em torno de 10 mil, 11 mil reais por cabeça, extrairmos esse extrato que não demanda quase nada, tá, e mantivermos a arrecadação para ser direcionada para o bem-estar de 70 mil pessoas, que é o restante da população do município, aí a arrecadação per capita vai para 17 mil. Aí passa a ser, talvez, a maior arrecadação per capita da galáxia. Não é? Então, o que ocorre? Esta região demanda muito pouco recurso do poder público municipal. Tá? Muito pouco. Espero estar respondendo, né, a ela o que, de fato, né, a gente teria que ver, né, mais resultado no restante do município que não esteja relacionado com condomínios e Vila da Serra, tá? Muito mais resultados, né, positivos de toda a natureza que são da responsabilidade do poder público que a gente vê pouco. Perfeito. Tá? Perguntas? Não, só
Cristiano José que falou, Jamil é o meu candidato. O Jamil tá bombando aqui. Mas, Jamil, essa interseção ela é muito importante, né? E a gente está aqui conversando, entendendo. Um outro fato que é muito importante, que conecta as duas regiões, além da mobilidade, que é algo latente, necessário, a segurança, que é algo também presente na conurbação, a gente tem ali um meio físico entre as duas, que é a divisão de uma linha férrea. Isso. Né? Que é o que é hoje um tema central de N discussões. Sim. Ali você tem um espaço de captação de água de chuva, né, que abastece os lençóis freáticos. Você tem uma captação de retenção de chuva para não descer a água para Belo Horizonte, que já sofre com enchentes. Você tem um local que pode ser uma solução de mobilidade urbana, se for bem utilizado e direcionado. Você tem um local que pode ser um local de uso do espaço público, uso verde, por parte das duas cidades. Você tem um potencial turístico. Você tem N possibilidades ali, que é o Parque Linear. Sim. Né? A linha férrea, né, a gente costuma brincar, eu e você já até cunhamos um pouco esse conceito, né? De que Belvedere e Vila da Serra são irmãos siameses, né? Unidos, ungidos por aquela membrana abdominal de todos os siameses, que no nosso caso é a linha férrea, que une os dois irmãos. E a gente fala que são irmãos siameses porque a proximidade entre eles realmente gera muitos eventos de causa e consequência. A gente fala, se alguém comer, né, se o Belvedere comer algo estragado de manhã, o Vila da Serra vai ter diarreia de noite, e vice-versa. Né? Então, essa linha férrea, né, que une, né, e que está pautando o debate hoje, né, entre as duas regiões, né, porque tem pedaço dela que é Belo Horizonte e tem pedaço dela que é Nova Lima. Está pautando o debate aí e dividindo grupos. Né? Hoje você tem um grupo grande de pessoas, principalmente de moradores, dos dois lados, que gostaria de ver aquilo ali transformado num parque linear. Um parque linear. Tá? Numa extensa área de lazer, né? e de diversão, que seria útil, inclusive, não apenas para a população limítrofe de Vila da Serra e tal, mas se transformaria até numa atração turística mesmo, e que estaria à disposição de toda a população de Belo Horizonte, assim como a gente sai daqui, às vezes, vai lá para o Parque das Mangabeiras, né? Ou lá para Pampulha, ou seja, seria mais uma baita opção para o Belo Horizontino, para o pessoal da região metropolitana, uma coisa muito bacana. Perfeito. E você tem um outro grupo de pessoas, né, que pretende transformar aquilo ali numa avenida, tá, com pista de rolagem, né, mão dupla, tá, sob o pretexto, né, de dar solução para o nosso problema de mobilidade. Eu digo para você o seguinte, eu já estudei bastante todo esse negócio. Tá? E eu fico com a primeira opção sem pestanejar. Tá? Eu não tenho a menor dúvida de que a opção pelo parque linear, tá, além de ser a mais adequada, e eu vou dizer aqui por quê, tá, eu também faria essa opção porque eu tenho certeza absoluta de que uma avenida ali não tem nada a ver com o problema de mobilidade que nós temos hoje. Tá? Nós temos hoje um grave problema de mobilidade na região, ocasionado por essa explosão imobiliária que aconteceu nos últimos 24 anos, por esses 170 edificações que brotaram do chão em pouco tempo, né? E uma população imensa que está chegando para lá à razão de 3% ao ano, o que é explosão demográfica.
Tá? O município, em 2000, ele tinha 64 mil habitantes. E hoje ele tem 112, 24 anos depois. Uhum. No início de Nova Lima, em 2750, quando ainda se chamava Congonhas de Sabará, e o primeiro morador chegou, até ter 48 mil habitantes, levou 252 anos. Foi em 1984, que tinha 48 mil habitantes. No ano de 2000 já tinha 64, e até 2024, quando nós atingimos 112, em 24 anos nós botamos mais 48 mil habitantes, que lá na origem levaram 252 anos para chegar. Ou seja, com esse tipo de ocupação, né, adensamento, da forma como está acontecendo, não ia dar outra coisa. Trava geral, né, e um problema de mobilidade caótica. Uhum. Né? Agora, a solução é passar uma avenida pela linha férrea? Aí eu discuto isso, né, fortemente, porque não é. Todo o problema de todo esse esgotamento e dos engarrafamentos e da lentidão, tá, está criticamente relacionada com soluções que têm que vir pesadas na região do BH Shopping. Uhum. Essa região recebe fluxo de 8 regiões diferentes. Uhum. Fluxo intenso. Uhum. E ela não tem um portfólio de opções que tinha que ter. E todo investimento a ser feito nessa área, tá, é que vai atingir e dar uma solução que não é a ideal, mas é a paliativa, porque nós chegamos num ponto em que solução ideal não existe. Uhum. Uma paliativa, tá, mas que vai permitir, pelo menos, que você atenue um pouco. Hoje o problema é que é muito grave. A região da linha férrea, que ela tem ali alguma coisa entre 4 mil e 5 mil metros, tá, de extensão, né, ela, na realidade, ela vai entender, ela vai para ela vai para trás da Serra do Curral. Aquela região da Serra do Curral, aquilo é um maciço, tá, de adensamento ecológico, Uhum. que é diferente do que a gente tem lá na outra região, Uhum. o excesso de prédios. Uhum. Tá? A Serra do Curral, ela já é tombada pelo IEFA desde 2006. Uhum. Em seguida, você tem a linha férrea, né, da antiga Central do Brasil, utilizada pela Vale, que hoje está, né, desmobilizada. Ela é um campo de altitude, tá, que coleta água, né, da chuva, né, toda a precipitação pluvial da região e distribui nos aquíferos abaixo, que ficam, a partir dali, né, no Parque das Águas, Uhum. que é uma região de aproximadamente 600 mil metros quadrados, riquíssima em vegetação de Mata Atlântica, né? Tem aproximadamente 800 nascentes, pequenos mananciais e cursos d'água. Ele, por sua vez, desce, cruza com o corredor do Mutuca, recebe água do cercadinho e desce no Rio das Velhas. Então você tem aí, né, todo um acervo de vegetação intensa, diversificada, típica de Mata Atlântica, que é inimaginável que você pense que começar a romper, né, a passar uma avenida nesse lugar, tá, que vai ocasionar nada mais, nada menos do que apenas adensamento populacional. Uhum. Porque aquela região, a região do Jardim da Torre, né, ela começa hoje, junto com condomínios, o bairro, uma pequena região lá chamada de Belágio, ela começa a ser o objeto dos novos adensamentos. Uhum. Então, você cria você cria um risco enorme para um patrimônio ambiental.
que está extremamente estruturado. A linha férrea já é protegida pela legislação, pela Lei 23.230. Aliás, muito parecido com o seu número aqui. A Lei 23.230 de 2018, que foi votada, governo estadual, foi o João Leite que fez esse projeto, né, e que transformou a linha férrea em ativo cultural, memorial do estado de Minas Gerais. E com muita ênfase nas partes de linhas férreas que não são mais utilizadas em Minas, mas que estão dentro de centros urbanos. Então você tem o tombamento da Serra do Curral, você tem a linha férrea, né? Você tem o Parque das Águas, que é uma reserva natural. Como que você vai passar uma avenida no meio de um negócio desse? Impossível. Né? E começar a atrair edificações. Porque esta avenida só se prestará a isso. Ela não vai desmobilizar nada que está acontecendo 4 quilômetros depois dela, tá? Lá na Oscar Niemeyer e nos gargalos que tem da Trincheira, lá no extremo oeste, e aqui no Pontilhão do Olympus. Isso está lá para frente. Por que você vai passar uma avenida nisso aí? Qual é o propósito? A gente costuma falar, Urino nada ao lugar nenhum. Tá? Obviamente que tem um propósito. Este é um lugar que o destino dele tem que ser um parque, né, extremamente integrado, né, com toda aquela natureza exuberante que está ali. Esta semana teve um debate, certo, né, na Rede Minas. E o Gilson Amorim, né, que é o candidato, nosso cabeça de chapa, para, né, concorrer à prefeitura, praticamente assim, a oposição existente hoje ao establishment. Né? O Gilson citou que no programa de governo dele, caso eleito, tá, uma das coisas que ele ia tratar com muito rigor, tá, são essas tentativas de se criar rodovias que, de certo modo, vão para aquela região que a gente está falando. Tá? Existe hoje, por exemplo, um projeto da prefeitura que já está razoavelmente avançado, né, de fazer uma saída do Ville de Montanha, que fica lá embaixo, na MG30, tá, bem próximo ali do posto da Polícia Rodoviária, através de fazer um elevado ali, né, e construir 6 quilômetros de uma nova avenida que sairia no Belágio. E essa avenida, por sua vez, sairia lá na Avenida da Ligação, próximo da Fundação Torino. Ou seja, você está trazendo um tráfego que é desnecessário trazer para essa região hoje, porque ainda assim, com esta opção, com essa variante, quem sobe a MG30, ainda será melhor continuar subindo ela até chegar lá em cima na Trincheira. A extensão, inclusive, da subida é menor ainda do que ele fazer esse desvio. E se ele sai dali e pega o desvio, ele vai se engarrafar do mesmo jeito lá na Avenida da Ligação, próximo do Pontilhão. Vai engarrafar do mesmo jeito. Então, isto não é uma solução para problema de mobilidade. Tá? Uma avenida dessa ela vai propiciar mais adensamento. Dentro desse contexto, o Gilson citou, né, que ele entende que a primeira solução para tudo isso seria uma moratória construtiva para se rediscutir o plano diretor. E aí sim você começar depois a estabelecer mais critérios, né, e inclusive aberturas de rodovias ou de avenidas. Um posicionamento corajoso, ousado, né? E que, ao que tudo me parece também, extremamente sensato, tá? Você propor, né, uma paralisação da dinâmica das coisas, como elas estão acontecendo, porque a gente já tem um exemplo do que aconteceu nos últimos 24 anos e a coisa continua acelerada.
Né? Se continuar simplesmente como está, tá? O que hoje já é ruim, ou melhor, hoje é caótico, aí você simplesmente vai acabar com tudo. E aí, ele recebeu muitas críticas. Né? Inclusive gente falando, poxa, isso aí é coisa de esquerdista. Né? Insegurança jurídica e ideias de esquerdistas, né? Que propõem, né, prejudicar empresários, né, bem intencionados. Em tese foi isso. Tá? E aí eu acho importante a gente trazer para essa questão, tá, a visão correta que ela merece ter, que não tem nada de ideológico e nem de esquerdista. Tá? Muito pelo contrário. Esta é uma questão de mercado. Esta é uma questão essencialmente capitalista. Eu vou te dar o exemplo aqui agora. Tá? Hoje, no Vila da Serra, você tem lá 140 edificações residenciais. Vamos considerar só o mercado residencial. Tá? 140 torres, aproximadamente. Você tem um estoque de 2.160.000 metros quadrados construídos em 140 torres. Se você considerar que hoje o preço do metro quadrado no Vila da Serra, tá, é de R$ 2.100, desculpa, R$ 12.100, já, de certo modo, depreciado, porque é 13.900 qualquer coisa, mas depreciado pelo tempo de uso. Tá? Você tem um estoque de 2.160.000 metros quadrados construídos, ocupados em 140 torres. Tá? Se você considerar que o preço disso é R$ 12.100 o metro quadrado, você tem um estoque de capital imobilizado lá hoje de 15.350 milhões de reais. Ou seja, existe um estoque de capital imobilizado no Vila da Serra de 15.350 milhões. Tá? São recursos que eram o estoque de capital dos empreendedores que depois trocaram de mãos por gente que investiu lá e hoje detém a propriedade. São investidores. Tá? Se mora ou se não mora, não vem ao caso. Esse sujeito, ele tem um capital imobilizado. Isso é patrimônio. Se você continuar fazendo o que está acontecendo, tá, sem nenhuma discussão, sem nenhum equilíbrio, sem nenhum ordenamento, você terá, em breve, 50 novas torres por ali, próximas. Mais 600.000 metros quadrados construídos, que irão invariavelmente tornar insuportável o que já é ruim hoje em termos de mobilidade, fazer com que a qualidade de vida afunde de vez e provocar de forma inapelável, tá, uma coisa muito cruel chamada a lei dos rendimentos decrescentes, que é um fenômeno da economia que se aplica em diversos negócios e muito em especial no setor imobiliário. A lei dos rendimentos decrescentes vai depreciar o valor patrimonial do estoque de 15 bilhões que estão imobilizados hoje em pelo menos 20%, como aconteceu na Pampulha na década de 80, como aconteceu no Buritis nos anos 90 e 2000. Isto representa 3 bilhões de reais, que deixarão de existir do ponto de vista patrimonial como estoque mobilizado na mão daquele que investiu em prol da nova onda, que chegará com 50 torres e 600.000 metros quadrados novos construídos. Quando você permite que um determinado detentor de capital aproveite-se de uma oportunidade numa região que já está esgotada, em detrimento daquele
para o qual você provocou uma depreciação de 3 bilhões de reais, na realidade, este aqui está financiando aquele ali. Então, entendo que uma das obrigações ou propósitos de um candidato, tá, além de discutir a preservação ambiental e a melhoria da qualidade de vida, também é defender os interesses pecuniários do eleitor, daquele que já investiu, tá, está tomado no risco, e agora corre o risco de ver uma depreciação relevante do seu capital, né, em prol do esgarçamento da busca de oportunidade de outro capitalista. Então nós não estamos falando de esquerdismo, não. Tá? A minha análise é estruturalmente de capital. É parte de um capital se deslocando de uma região para outra, piorando consideravelmente a situação toda, porque senão não haveria depreciação. Não teria havido depreciação no Buritis, não teria havido depreciação na Pampulha. Tá? Mas nós sabemos que é assim, chama-se lei dos rendimentos decrescentes, ela vai acontecer. Então, esta é uma abordagem, tá, essencialmente capitalista. Quem investiu e tomou o risco até agora, tá, e que já está dentro de uma área extremamente adensada, né, ele tem o direito de proteger o capital dele. Se você esgarçar, né, o negócio, né, você vai provocar depreciação. Na prática, eles estarão financiando a expansão. Em resumo, quem comprou o apartamento lá no da Serra com a criação de um Buritis 2.0 nas suas costas, naturalmente o preço do seu prédio do seu apartamento vai diminuir. Exato. Às vésperas de uma explosão imobiliária que a gente chama de 2.0, isso mesmo. E, gente, temos mais algumas perguntas aí, como é que nós estamos? O Luciano Medrado, mas acho que foi quando ele já estava comentando mais cedo, um pouco mais antes. Jamil, esse terceiro grupo, na verdade, propõe o parque mais a via parque. Por que não? Sem permissividade para adensamento e o acordo com o MP assinado pelas partes com prazo de 180 dias para apresentar a proposta de projeto. Sim. O Medrado, ele é um profundo entendedor, inclusive, de urbanismo, tá? E uma pessoa muito bacana. Luciano Medrado. Chama ele de Medrado e tal. Somos vizinhos, né? A gente acaba sendo vizinho de todo mundo no Vila Serra. A pergunta dele é excelente, tá? E permite, inclusive, entrar também um pouco mais em detalhe. A linha férrea, ao longo do seu trecho, né, que nos diz respeito lá, né, passando ali, né, atrás do Atlanta, né, fronteiriça ao Belvedere, indo até lá, a direção que a gente falou, o antigo escritório da Vale, a parte mais larga dela, em média, tem 100 metros. Ela tem partes, inclusive, mais estreitas. Tá? Você teria que compatibilizar a pista de rolagem, a avenida, preservar parte da linha férrea dos trilhos, por causa da legislação, tá? Da Lei 23.230, e ainda deixar espaço naquele plano para um parque. Se você considerar, né, que hoje qualquer pista de rolamento, por mais tímida que ela seja, ela tem 30 metros de um lado, 30 metros do outro, e ainda uma área central de pelo menos 4 metros de segurança. Além de partes marginais que permitam, por exemplo, que um veículo acoste se for necessário. Então você tem aí 3 a 4 metros laterais com mais 30, 34. Do outro lado, a mesma coisa, 68, mais 4 no meio, 72. De uma área cuja largura maior é 100 metros, você já levou 72 metros com a avenida. Preservar a linha férrea. Nossas bitolas são as irlandesas, que elas têm, em geral,
2 a 4 metros de distância uma da outra. Ali, naquele caso, é 2 metros. Né? Mais os dormentes que ficam externos após a trilho e um pequeno refúgio de britas e tudo mais que você teria que preservar historicamente. Né? E isso aí leva outros 12 metros. Então, não é possível você colocar as 3 coisas juntas na parte mais larga. Quando ela estreita, então acabou. Nós tivemos oportunidade de ver, o prefeito chegou a fazer um desenho do que seria, do que pode estar vindo por aí nesses próximos 180 dias, né, que agora o tempo já diminuiu, é bem menor, que a Prefeitura de BH e de Nova Lima deveriam apresentar um projeto em conjunto relativo a isso, como resultado do grupo de estudos que envolveu o Ministério Público. O que nós vimos, que eu consegui perceber claramente, num rápido esboço que ele fez numa lousa? Nós vemos uma avenida passando, tá? E uma bexiga pendurada nela. A bexiga é o Parque das Águas, que já existe, a área de preservação natural está lá no lugar dele. Na prática, então, nós não teríamos um parque linear, nós teríamos uma avenida e uma saída para o Parque das Águas. É visível isso no próprio desenho que ele fez. Então, eu acho, viu, Samuel e Medrado, que acho muito difícil compatibilizar tudo isso no mesmo traçado. Né? Mas a principal questão que fica é o seguinte, independente da questão ecológica ou ambiental, tá? Qual o sentido de uma avenida ali, do ponto de vista técnico, para criar solução para a mobilidade? Não vejo. Eu vejo essa avenida existindo por si só, indo em direção a uma nova fronteira, né, de adensamento. Para mim, esse é o significado da coisa. Perfeito. Temos outras perguntas? Temos. O Lucas Galupo. Boa, Jamil. Fale da rodovia Flávio Guimarães, que liga nada a lugar nenhum. Já falamos, ele mandou agora aí? Não, mas nós falamos que saiu lá no Delágio. A Cristiane José. Jamil, você deve ter visto a notícia de que um grupo com mais de 50 empresários brasileiros assinaram o Pacto Econômico com a Natureza. O documento pede um diálogo aberto para que seja possível manter o desenvolvimento econômico sustentável no Brasil sem comprometer ou esgotar o meio ambiente. Está nesse grupo empresário da construção civil. Você considera que isso pode ser um bom sinal para as mudanças necessárias no nosso Vila da Serra, que envolvam as construtoras? Eu vi essa matéria hoje. Tá? Foi celebrado aí. E parece que pessoas de renome nacional, né, empresários relevantes, de diversos setores. Né? E vi que o Rubem Menem estava lá assinando esse documento. Né? Ele é um construtor, né? Construtor peso pesado do mercado, né? Dono de uma enorme construtora. Né? E eu fico satisfeito de ver que uma pessoa desse porte, desse setor, né, está, de certo modo, se dispondo a assumir compromissos nesse sentido. Não, pelo que eu li na matéria, eles não entram muito em detalhes, não posso afirmar, mas não vi ninguém das construtoras habitualmente usuais, existentes lá na nossa região. Perfeito. Tá? Que eram umas 4 ou 5, eu não vi nada sobre isso. Mas quem sabe, né? Pode ser um Instagram A Márcia Lodge, ela continuou comentando aqui, na parte, eu acredito que seja na parte que está falando da rodovia que leva a lugar nenhum. Ela falou exatamente, tudo tem que ser integrado com a nossa mãe da natureza, sem forma alguma em pensar nessa ação, né? Perfeito. Ela também falou mais à frente aqui, que exatamente não é a visão de nenhum esquerdista ou centro ou direito, porque ela já foi da esquerda e hoje ela não tem mais essa visão. Ela só é somente a favor de quem defenda causas nobres. Perfeito. Mais perguntas ou acho que o nosso tempo já deu uma encerrada? Nosso tempo esticou, né? Mas, Jamil, queria te agradecer mais uma vez. Essa parceria que a gente está fazendo aqui, ela é muito importante porque a gente tem
a noção que BH tem responsabilidade com os problemas de Nova Lima e Nova Lima tem que ter responsabilidade com os problemas de BH. É impossível a gente discutir Belo Horizonte e discutir Nova Lima, e eu agora falando do ponto de vista de Belo Horizonte, sem a gente discutir a região metropolitana como um todo. Belo Horizonte é uma cidade que foi planejada no meio de outras cidades que já existem. Belo Horizonte já tem 93% de todo o seu território construído, então Belo Horizonte não tem como crescer mais. A única possibilidade é ali na região norte. Então, é uma região que e Belo Horizonte tem que se reinventar. E, naturalmente, como toda região metropolitana, como uma metrópole, as suas cidades adjacentes, a gente vai sofrer os efeitos da conurbação, um efeito geográfico natural e normal em toda grande cidade. Só que é preciso você ter integração em todas essas outras formas, seja saneamento, educação, mobilidade, né? Londres mesmo é referência quando o quesito é mobilidade, porque você tem um sistema de transporte que fala de toda grande Londres. Então a gente precisa ter representantes em Nova Lima e em Belo Horizonte com essa visão, que não adianta a gente olhar para as bordas de Belo Horizonte se a gente não conversar com as outras cidades, porque você pode desenvolver a política pública que for para a nossa cidade. Se você não conectar com as outras cidades, elas não vão trazer os efeitos necessários. Foi até uma proposta, né, que a gente gravou um vídeo conversando sobre a criação de um comitê intermunicipal de líderes de ambos os lados, para que a gente possa sentar e discutir os problemas comuns, como o saneamento, que você bem trouxe aqui, como de segurança, que também permeia entre as duas regiões, e também sobre a questão da mobilidade. Então, assim, é muito importante a gente ter. E eu queria agradecer você de novo por estar aqui, por ter topado conversar com a gente no Papo Franco novamente, mas agora na condição de candidato. E, por favor, deixe aqui suas redes sociais, peça para as pessoas te conhecerem, fale o seu voto e estamos juntos, que a gente tem muita coisa para construir ainda. É verdade. Bom, eu também agradeço muito, viu, Samuel? É sempre uma oportunidade bacana. Nós estamos realmente juntos, né? E a gente sabe da identidade das pautas e da importância da gente já fazer essa costura agora, né? E se formos bem-sucedidos nessa eleição, continuarmos costurando depois. Perfeito. Né? Porque aí já vai ser para valer, né? E tal, e buscar soluções mesmo, que não dá mais para esperar. Não dá. Né? Esgotou. Né? Eu acho que nós não podemos correr o risco de termos mais 4 anos aí na nossa região com as coisas acontecendo exatamente como aconteceram nos últimos 4. Tá? Exato. Que aí é o transbordamento total. Exato. Né? E acho que seria uma penalização gigante começar, deixar a lei de rendimentos decrescentes, sabe? Agir em cima, porque ela é um fenômeno que acontece e ela é implacável. E nós estaríamos penalizando demais aquele pessoal que tem o estoque de capital imobilizado hoje, no momento. Perfeito. Me coloco aí de novo, né? Então, para esse pleito, né? 10.100. Estou aberto para conversar com quem quiser e nesses próximos dias todos aí. Eu vou estar fazendo isso, né? Para discutir, para debater, para ouvir bastante, né? E para eventualmente até mudar de opinião também, se alguém vier me apresentar, né, num debate comigo, algo que seja executível e que seja, né, melhor do que aquilo que a gente está imaginando. Tá? Perfeito. O que eu ressinto muito é que eu não vejo candidatos discutindo. Tá? Nem abrindo seus programas. Eu vou estar publicando agora uma pauta de trabalho, porque vereador não tem plano de governo. Né? Então eu vou publicar uma pauta de trabalho. Tá? Estão lá 14 páginas, tá? Com inúmeros tópicos dos meus 7 temas de campanha. Tá? Que é mobilidade, que é adensamento excessivo, que é segurança, tá? Que é discussão da reforma tributária que vai impactar o município violentamente. Talvez um dia a gente
mereceria um podcast só para falar disso, tá? Porque Nova Lima, o município vai sofrer com a reforma tributária. O Brasil como um todo, mas o município vai sofrer muito pelas características do que tem hoje e do que vem por aí. Vai sofrer bastante. Posso te dizer que vai perder de 20% a 25% da arrecadação. Tá? E isso vai trazer problemas gravíssimos aí na frente. E a reforma tributária, ela vai começar a entrar em vigor a partir de 2026 e vai até 2032 para você fazer a primeira transição. Você tem que ter uma Câmara que vai fazer a legislação complementar e de adaptação extremamente qualificada para lidar com isso. Então, tudo isso está lá na minha pauta de trabalho. Tá? Nessas 14 páginas que eu falei aí, perfeito, onde eu entro no detalhe. Mas estou pronto para discutir as questões com fatos e dados, com profundidade, com todo mundo. Perfeito, Jamil. Tá bom? Certo. Muito obrigado novamente. Pessoal, sigam o Jamil. E é isso. Em Nova Lima, 10.100. Em Belo Horizonte, 23.023. Você tem uma musiquinha bacana, hein? Você gravou ela? Um funk, a Cris adorou. Gente, até mais. E o episódio da semana que vem, que é o 15, episódio número 15, é com o prefeitável Gabriel Azevedo. Então vamos gravar com ele, vamos falar sobre as políticas públicas voltadas para Belo Horizonte, uma visão de uma Belo Horizonte que a gente crê que tem jeito. Perfeito? Olha, eu torço por vocês, viu? Obrigado. Né? O sucesso BH é o sucesso de Nova Lima e vice-versa. A gente já viu, né? Agora que não tem mais. Perfeito, gente. Até mais. Tchau, tchau. Saiu do ar.